Salve para você que se liga aqui no canal do TEF. O canal do TEF é o canal do Thiago Franklin, onde você encontra o noticiário do Botafogo aqui no YouTube. Hoje teremos o pós-jogo de Botafogo 0, Santos 1, não como live. A live será um pouquinho mais tarde, às 18 horas e 30 minutos. Vou fazer uma análise um pouco mais resumida e depois falo sobre o jogo, falo sobre outros temas em relação ao Botafogo. Partida Botafogo Santos, de meio que uma ducha de água fria no que o Botafogo poderia fazer. Mas a gente tem que analisar com dois fatores. O primeiro é o que é o Botafogo e o que é o Santos em relação aos jogadores. O time do Santos é infinitamente superior ao do Botafogo. Não tem comparação ao que são as duas equipes. Não tem comparação, não existe como comparar o elenco do Santos e o elenco do Botafogo, o trabalho do Barroca e o trabalho do Jorge Sampaoli. São técnicos que gostam da posse de bola, mas como eu trouxe ontem no pré-jogo, tem, 500 milhões de anos de experiência, Copa do Mundo, Copa Sul-Americana, título de Copa Sul-Americana, Libertadores no currículo, não como ganhador, mas disputando, campeão nacional. E o Barroca é um técnico início de trabalho, é um técnico que está tentando se afirmar no cenário do futebol brasileiro. Então, não existe comparações em relação aos dois. Existe sim, ambos gostam da mesma coisa, posse de bola, E o jogo de hoje ficou bem claro isso, é mais ou menos o que eu trouxe no pré-jogo de ontem. As duas equipes queriam a bola. Uma, porém, é mais incisiva e a outra é mais com toques laterais. Até mesmo pelos jogadores que você tem no elenco. O Sampaoli, quando montou a equipe do Santos, pediu aqueles jogadores que ele queria. Então ele foi lá, buscou o Soteldo, buscou os zagueiros que ele queria para fazer o esquema tático, buscou o Jorge para fazer lateral esquerda, chegou o Marinho agora, que fez um golaço. Então ele montou as peças para aquele esquema. O Botafogo não, o Barroca já chegou, pegou esses jogadores. O primeiro ponto é esse. Uma coisa que é preocupante, que é o terceiro jogo que o Botafogo não marca. O Botafogo não marcou contra o Grêmio, não marcou contra o Cruzeiro e não marcou hoje. Sofreu 2 gols em 3 jogos. O trabalho do Barroca não é que seja a hora de ser questionado, porque o Botafogo faz aquilo que o seu elenco tem. O Botafogo, o torcedor que pensa que o Botafogo vai encarar de frente Santos e outras equipes, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, de peito aberto, não vai ser. Contra o Flamengo será um jogo bem parecido com o de hoje também. Contra o Atlético Mineiro também. São elencos que o Botafogo não tem como jogar de peito aberto. O Botafogo tem que partir para cima de times do seu nível. Ali Vasco, Fluminense, Goiás, que é uma partida que até agora não desceu, que foi a pior partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então são essas equipes que o Botafogo, times, que o Botafogo precisa mostrar algo de diferente. Mas vamos falar do jogo. O Botafogo, em boa parte da peleja, durante mais ou menos 45 minutos, se a gente somar o primeiro tempo e o segundo tempo, estava com o jogo até que controlado. O Santos chutou menos. Teve um chute do Uribe no primeiro tempo que foi na frente, que o Gatito fez boa defesa e não assustou mais o Botafogo. O Botafogo até a primeira metade do segundo tempo tinha mais chutes a gol que a equipe do Santos, com menos posse e mais chutes. Mas claro que nenhum dando trabalho ao Everson, como a equipe do Santos também não deu nenhum trabalho ao Gatito Fernandes. Então era um jogo de meio campo, um jogo de meio de campo, um jogo com pouca chegada. O Santos tentando profundidade, que é o que a equipe paulista gosta, e o Botafogo buscando esse jogo de mais cadência. Um ponto-chave foi a expulsão do Lucas Veríssimo. Ali o Botafogo poderia ter tirado proveito. E surgiram muito devido a que o Roger Flores falou na transmissão do Premier, e a Ana Thaís também, que abre um parênteses. É complicadíssimo ver jogo hoje com comentários, porque você vê análises do Santos embasadas e do Botafogo genéricas. Sim, Daniel Pereira com narração do gol do Santos. Tá certo, foi um golaço do Marinho, precisava de uma exaltação, mas me fez lembrar muito aquele Botafogo e São Paulo, que o mesmo narrador fez a transmissão, e nos gols do São Paulo parecia gols da seleção brasileira. Ele tem um pouquinho de pinimba com o Botafogo, esse narrador. Sempre menosprezando o Botafogo nos seus comentários. É bem complicadinho esse Daniel Pereira. Fecha os parênteses. Mas a saída do Alex Santana, que não fazia uma boa partida. Algumas pessoas no Twitter falando que o Alex Santana era o melhor jogador do Botafogo no meio de campo, na boa, não era. O Alex Santana, ele segura muito a bola, às vezes ele atrasa
uma jogada, ele prende muito a bola, ele não dá muita sequência ao jogo. Esse é o ponto do Alex Santana que eu reclamo bastante. E sobre a saída dele foi por quê? O João Paulo, na minha opinião, não é titular do Botafogo mais. O João Paulo já não deveria ser titular há muito tempo, eu falo isso várias vezes. O João Paulo é um jogador que hoje mata o time do Botafogo. Bochecha, para mim, seria o titular naquele meio de campo. Não tem outro jogador para atuar ali. E a saída a saída do Alex Santana para a entrada foi do Rodrigo Pimpão, se eu não me engano, foi para dar amplitude para o time do Botafogo. Minto, foi do Lucas. Agora me deu branco. Depois vocês coloquem aqui no comentário que eu acabei de postar e tô mandando aqui o vídeo para vocês. Foi para quê? Porque o Alex Santana, nessa situação dele segurar a bola e tocar, ele atrasa o jogo. E quando uma equipe está com um jogador a mais, ela precisa de velocidade, abrir o jogo. E nisso o Alex Santana atrapalha. Por isso que ele manteve o João Paulo. A minha visão é essa, não posso estar totalmente errado. Volto a falar, o João Paulo não seria meu titular nem a pau, pelo futebol que ele vem jogando. E ontem mesmo no pré-jogo, quem pôde assistir, eu falei sobre isso. Diego Souza apagado, fez uma péssima partida. O Eric tentou muito, mas errou muito individualismo. O Eric hoje, não é por culpa do esquema, ele jogou aberto, jogou por dentro, teve várias maneiras desse jogador atuar. E nisso o Botafogo ele não conseguiu em nenhuma delas mostrar um bom futebol. O resultado foi justo, Thiago Franklin? Olha, se a gente falar de justiça após o gol do Santos, né, que a equipe paulista teve várias oportunidades de fazer um tento, a gente pode falar que foi. Mas se a gente parar para analisar e ver que a expulsão do Gilson foi totalmente injusta, o Gilson não fez nem falta no Marinho, e a partir dali, naquele setor surgiu o gol da equipe de São Paulo, porque o Marinho trouxe para dentro, o Jonathan estava frio ainda no jogo, não deu o bote certo, ele acertou um chute bem complicado para o Gatito Fernandes. Então, você teve participação direta da arbitragem. Outro lance também, que a gente pode contestar em relação ao próprio Eric, que ele matou a bola aqui na caixa, a bola foi aqui, e o juizão marcou falta do Eric, falando que ele dominou no braço, ele já tinha dado uma caneta, poderia concluir para o gol do goleiro Everson. Então, assim, falta o Botafogo acertar alguns pontos que tem essa necessidade. É preocupante, são 3 jogos sem marcar. Pela primeira vez o trabalho do Eduardo Barroca está sendo bastante questionado pela torcida. Pela primeira vez ele está passando um momento de jogos sem vencer. Terá um jogo complicadíssimo contra o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira. Depois um jogo complicadíssimo contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Também jogo comando de campo do Rubro Negro. E depois o jogo de volta contra a equipe do Atlético Mineiro. Então uma sequência bem complicada do Botafogo. E é o momento de testar realmente o que está acontecendo com o Eduardo Barroca. Vamos ver se ele vai ter essa caixa toda. O Botafogo está com uma pontuação boa. O Botafogo está a minha grande preocupação no brasileiro, ainda mais com tudo que está acontecendo, é em relação ao rebaixamento. O Botafogo hoje tem uma certa um certo lastro em relação a isso, mais uma gordura, né, a palavra melhor feita, mais com a linguagem de futebol. Então, assim, hoje tem essa largura, mas precisa mudar algumas coisas. O trabalho do Eduardo Barroca é ruim? Claro que não. Quem contesta, já pediu torcedores solicitando troca do Eduardo Barroca, volta Jair Ventura, isso que era time com Jair Ventura, não esses jogadores, não esse time que só toca a bolinha pro lado. Também é menos, né, galera? Menos, nem tudo é perfeito, mas também nem tudo é inferno. Tem que encontrar um meio termo. Como eu falei lá no começo, você não pode querer comparar o Eduardo Barroca com o Jorge Sampaoli. E eu vejo muitos torcedores, esses mesmos, que elogiam, que criticam, e até mesmo amiguinhos da imprensa, criticam o trabalho do Botafogo e enaltecem o Fernando Diniz, que hoje está praticamente na zona de rebaixamento. Por que isso? Então, é um jogo que o resultado foi ruim, o resultado foi péssimo. Uma vitória hoje acho que poderia levar mais 10 mil pessoas para o jogo de quarta-feira. Essa derrota vai manter pelo menos esse público na partida contra o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana. Ligar o sinal amarelo, porque são 3 jogos sem marcar. O Botafogo apresenta alguns defeitos, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na live de mais tarde.
Vou falar sobre os jogadores. Hoje, para mim, um dos melhores, menos piores em campo, né? Quem fez uma boa partida foi o Marcinho, o Gabriel, como sempre, bem no jogo. O Gilson, até a expulsão, fazia uma partida correta. O Carly fez uma boa partida. O meio de campo ninguém atuou bem. O Luiz Fernando foi mal. O Eric muito mal, para mim, o pior em campo. Junto com o João Paulo. O Diego Souza sumido. Quando a bola não chega nele, ele não pode fazer nada. Quando ele teve recuado, fez alguma coisa. Mas na live das 18h30 eu falo um pouquinho mais detalhado, responda as mensagens de vocês, porque a gente faz um papinho um pouco mais sem pressa. Então peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque agora eu vou almoçar, descansar um pouquinho, e às 18h30 vocês terão novamente um contato com esse rostinho feio aqui no canal do Tete. Tamo junto, aquele abraço.